Se você chegou até aqui exausto, prestes a soltar tudo porque simplesmente não vê saída, então este momento é para você. Não falo com multidões, falo contigo, com aquele que, às vezes, só mantém os olhos abertos porque tem medo do que vai encontrar quando fechar. Você já não sente apenas cansaço físico. É um esgotamento no fundo do peito, um peso que acorda junto com seus pensamentos e se deita à noite na mesma cama. Dá para perceber quando a alma começa a arrastar os pés. Não dá. A batalha não aparece nos olhos dos outros, mas você carrega na alma aquela sensação de que ficou para trás, preso num tempo que não muda, numa esperança que não se concretiza. Talvez você já tenha passado noites longas, sussurrando orações entre lágrimas, falando em silêncio e esperando respostas que nunca chegam. Talvez, nessas madrugadas, se pergunte por que parece que o céu se fechou para você. Outros continuam, a vida segue lá fora, mas o seu mundo ficou parado num ponto estranho, onde ansiedade e vazio são vizinhos. Você olha para os lados e sente o eco das promessas que um dia acreditou, ecoando entre dúvidas. Será que ainda tem algo reservado para mim? Ou perdi meu tempo esperando pelo impossível? E o peso da comparação só aumenta, como uma sombra se arrastando pelo chão, deixando as perguntas mais difíceis de calar. Aos poucos, o medo de que nada mude se mistura a uma dúvida ainda maior. E se tudo isso tiver sido em vão? E se a fé for só mais um sussurro disperso entre tantas vozes? Você dobra os joelhos, mas parece que o mundo inteiro ficou em silêncio, um daqueles silêncios que machucam mais do que qualquer palavra dura. O vazio parece crescer, não por falta de Deus, mas por ignorar quando e se Ele vai agir. E é aí que mora o conflito que arranha o coração. O tempo não volta, as promessas parecem congeladas, e cada dia de espera é uma pergunta aberta que ninguém responde. Mas será mesmo que tudo está parado? Ou existe um movimento escondido, profundo, acontecendo justo nesse intervalo de silêncio? Talvez a resposta para o que você busca ainda não chegou só porque há algo maior sendo preparado. E talvez, só talvez, o cansaço que você sente não seja sinal de abandono, mas o prenúncio de um tempo de paz que você ainda não compreendeu. Ainda não te contei o mais essencial. Se esse início tocou você de algum modo, deixe seu like como uma forma de dizer: eu também preciso dessa resposta. Talvez agora seja só o começo de um caminho que você nem imaginava que Deus estava preparando. Você ainda está aí, não está? Por algum motivo, mesmo tropeçando nas próprias dúvidas, você não desligou. Seu coração inquieto sussurra: só mais um pouco. Preciso ouvir até o fim. Porque, lá no fundo, mesmo quando tudo dentro de você grita cansaço, existe aquele fio invisível que liga tua alma ao desejo de recomeçar. E eu sei mesmo, como é se sentir engolido pelo desgaste silencioso, aquele que ninguém vê. Dói acordar já cansado, com o peito comprimido por esperas que parecem eternas. Você tenta lutar, sorri para o mundo, mas, no íntimo, há rachaduras que a rotina não consegue esconder. Quantas vezes você já fez tudo certo e mesmo assim, nada mudou? Quantas promessas amanheceram velhas antes mesmo de nascerem? É aqui que muitos desistem. É nessa curva que tantos largam tudo, abandonam fé, esperança, até sonhos de infância. Porque há um momento, você sabe, em que a tempestade não é mais barulho lá fora. Ela se transforma em silêncio dentro, ensurdecedor, abafando as canções que a alma costumava cantar. E aí, os dias seguem em cinza, o relógio se arrasta e aquela pergunta que rodopia na mente não precisa de voz, porque arde só de pensar. Será que Deus esqueceu de mim? Qual a explicação para tamanho vazio? Será que sua história ficou menor do que o propósito que um dia você acreditou? Há noites em que o travesseiro sabe da tua luta melhor do que qualquer amigo. E, no entanto, aquela esperança teimosa, pequena, vacilante, resiste, como um suspiro no meio desse cansaço estéril. Mas preciso dizer, nem todo silêncio é ausência, nem toda demora é descaso. E eu também já senti esse buraco no peito, quando tudo que resta é fechar os olhos e pedir a Deus. Só mais um sinal, só um gesto teu, ou eu não aguento. Há algo nesse estado de espera que confronta o íntimo, não é? Porque, entre a promessa e o cumprimento, há um campo desconhecido, fértil do que ainda não se fez visível, mas já existe no coração de Deus. E, às vezes, o ciclo parece cruel: orar, esperar, duvidar, tentar crer outra vez. Quantas lágrimas já rolaram sem ninguém notar? Quantos porquês permanecem flutuando, sem resposta? O medo, muitas vezes, se disfarça de força, mas a alma sabe quando está à beira do colapso. Ainda assim,
e mesmo sem entender, você está ouvindo até aqui. Há algo que você pressente, mesmo sem saber colocar em palavras. Será que não é exatamente nessa espera exausta que Deus constrói uma nova força? Será que, no chão da rendição, é possível enxergar sementes de uma esperança mais profunda do que você já conheceu? Algo me diz que esse ciclo em que você se percebe preso pode não ser prisão, mas preparação para o que ainda nem ousou sonhar. E se a pausa, o tempo de silêncio, estiver servindo para ajustar não o mundo fora, mas o universo dentro de você, tornando-o capaz de receber aquilo que virá? Você já pensou que, talvez, a espera seja a linguagem misteriosa que Deus usa para abraçar os que se sentem esquecidos? Ainda não te contei o que está por trás desse silêncio. Se essa busca por sentido reflete o que pulsa no seu íntimo, inscreva-se neste espaço, não para seguir mais um conteúdo, mas para caminhar junto em cada etapa desse processo, pois ninguém deveria esperar sozinho. Talvez, só talvez, seja nesse lugar de deserto que nascem rios onde ninguém esperava. Este ponto da vida em que tudo parece suspenso pode ser, na verdade, o exato solo onde milagres criam raízes, em silêncio. Você consegue sentir isso chegando, mesmo que não veja. No silêncio onde tantas respostas pareciam ausentes, na vastidão daquele intervalo entre promessas não cumpridas e esperas que cansam as mãos, o mistério começa a se desenrolar. Você reparou, justo aí, quando a alma cansada já não busca mais explicações e simplesmente se deixa ficar, algo sutil, quase imperceptível, começa a reverberar dentro do peito. Não é um grito, nem uma revelação escancarada. É como se, aos poucos, cada vazio guardasse uma nova pergunta. O que Deus está desenhando dentro de mim enquanto tudo parece parado lá fora? Pode ser difícil notar à primeira vista, mas existe uma construção secreta, uma delicada escultura de esperança sendo forjada nos bastidores do coração. Você já se deu conta de que certas respostas não chegam porque Deus prefere refinar perguntas antes de entregar soluções? Cada vez que seu peito se estreitou na angústia da espera, cada noite em que a solidão te envolveu como um cobertor pesado, guardava uma possibilidade. E se o tempo de silêncio não for punição, mas laboratório de força, fé e sensibilidade? Às vezes, o que nos parece demora e abandono é cuidado. É como se o céu mantivesse o coração em um compasso lento não para afastar, mas para alinhar. Porque há curas que brotam de dentro para fora, em processos tão lentos que quase fogem da nossa percepção. E, na persistência de esperar, a alma desenvolve olhos para enxergar milagres onde antes só havia desertos. Sabe, quem já esperou demais conhece bem o som do relógio. Conhece a dança entre descrer e insistir, entre duvidar e não soltar. Só que esse lugar de vulnerabilidade, que você imaginava um castigo, pode ser o ventre da sua nova história. De repente, a dor não é mais inimiga, ela se revela instrutora, apontando partes suas que estavam adormecidas, cicatrizes que pediam uma chance de respirar outro tipo de esperança. Lembre, os maiores tesouros do ouro não estão à vista, eles são forjados nas entranhas da terra, sob pressão e silêncio. Assim também com os sonhos e propósitos. Antes de florescerem ao sol, são cultivados em recantos escuros, de espera. Talvez seja isso que você percebe se formando agora, de modo ainda confuso, mas possível, um recomeço silencioso, nascido das cinzas do cansaço. Seria exagero pensar que, nesse exato processo de aguardar, Deus está redesenhando sua história sob uma perspectiva nova, mais ampla e corajosa. Quantas sementes não estão brotando justamente por causa dessa pausa que você nunca teria escolhido? O tempo não é tua condenação, é teu aliado secreto. O intervalo onde você se sente invisível pode ser, sem perceber, berço de uma intimidade com o sagrado que nenhum tempo de abundância te daria. Eu sei que nem tudo faz sentido agora. Existem feridas que latejam, perguntas que atravessam o peito como lâminas, dúvidas que ainda não se dissiparam. Mas permita-se enxergar, mesmo que por um instante breve, que algo está sendo rearranjado. Que, talvez, a próxima estação da tua vida dependa exatamente desse período de silêncio, desse cansaço que parecia final, mas que pode ser só começo. O que você faria se acreditasse, mesmo sem provas, que não está esquecido? E se a espera fosse um convite para ouvir não as vozes do medo, mas o sussurro de uma promessa a caminho? Ainda não te contei a melhor parte. A pausa está prestes a revelar seu verdadeiro significado. Há algo nascido do silêncio prestes a chegar. E, quando esse momento chegar, será impossível não perceber a presença de aquele que nunca abandonou tua história, ainda que tenha permanecido invisível por tanto tempo.
Você sente esse novo passo se aproximando, porque há esperança onde o mundo só enxergava estagnação, e é aí que milagres silenciosos se transformam em celebração. No instante em que tudo parecia definido por limites, algo inteiramente novo começa a nascer dentro daquele espaço de silêncio e cansaço. É uma chama pequena, mas teimosa, quase impossível de apagar, e talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sente vontade de se entregar a essa luz branda. Não é fuga da dor, também não é negação da espera exaustiva. É simplesmente a aceitação profunda de que existe vida mesmo nas pausas, de que há um propósito mais delicado e maior sendo costurado nos bastidores da tua existência. Sente isso, como se mãos invisíveis modelassem delicadamente tua esperança, na mesma medida em que as marcas do passado se dissolvem sob um toque que só Deus pode dar. Essa é a aurora silenciosa depois de tantas noites longas, um convite para renascer onde o mundo só via fim. A força de uma vida transformada raramente nasce dos aplausos ou dos resultados imediatos. Ela desponta, quase sempre, do chão da alma ferida, feito flor que insiste em brotar na rachadura do concreto. Seu coração, ainda cansado, talvez carregue dúvidas profundas, porém, já pulsa diferente, mais sensível, mais aberto, mais predisposto a receber o que vem das mãos do Criador. O intervalo em que tudo parecia parado era, na verdade, solo fértil. O que parecia abandono era preparação. O silêncio não era ausência, mas cuidado silencioso, desenhando em você a estrutura de um propósito que só pode florescer com raízes profundas. Pode parecer estranho, mas existe uma coragem suave surgindo aí dentro, costurada de lágrimas, incertezas e uma fé que, mesmo titubeante, não desistiu de esperar. Agora, olhe ao redor e para dentro, com olhos de esperança renovada. Quantas vezes você já tentou segurar tudo sozinho? Quantos pesos tomou para si, acreditando que sua força seria suficiente para atravessar desertos? E se, por um momento, pudesse simplesmente soltar tudo no colo de Deus? Você percebe como um descanso diferente se estende sobre sua alma quando permite que Ele conduza, mesmo em meio à incerteza. Não tema mais o silêncio, nem o futuro ainda em branco. Cada ciclo de espera é também o ciclo de germinação do invisível. Em cada oração aparentemente sem resposta estava germinando uma parte de você que só poderia nascer assim, na fé crua, sem garantias, mas rica de promessas. Nesse instante silencioso, escolha acreditar que está sendo chamado a romper com a ideia de esquecimento e a abraçar um novo olhar sobre a própria história. Deixe-se consolar pelo fato de que, mesmo nos dias sem brilho, existe um olhar divino plantando gota a gota aquilo que, cedo ou tarde, se tornará colheita. Entregue o controle, ainda que a mente diga para guardar. Ofereça as mãos cansadas, mesmo sem a certeza de como será o amanhã. A fé que nasce do silêncio é, na verdade, a mais poderosa, porque carrega dentro de si a memória da superação, do renascimento, da confiança inabalável de que o zelo de Deus nunca falha, mesmo quando tudo parece imóvel. Se neste caminho sentiu que esta mensagem encontrou um eco nas suas inquietações, sublime teu gesto e marque este momento com um like como quem planta uma semente de fé. Inscreva-se, não só para seguir recebendo palavras, mas para caminhar em comunidade, juntos, nesta estrada onde aprendemos a esperar e a crescer. E, se desejar, partilhe nos comentários como a espera tem redesenhado sua própria história. Quem sabe, nesse compartilhar, novas luzes se acendam e fortaleçam outros que hoje também atravessam o vale do silêncio. Porque, ainda que o mundo insista em decretar fins, Deus se alegra em criar novos começos para corações que decidem confiar, mesmo quando não veem, mesmo quando só ouvem o suave sussurro da esperança, dizendo: ainda não acabou. Você está exatamente onde eu posso te alcançar.